Bom, então, a catexia regressiva dessas fixações consegue contornar a repressão e leva à descarga ou à satisfação da libido. Lembrando que satisfação não significa prazer, né? E aí, a catexia regressiva, né, presente nessas fixações, ela também sujeita essa libido, né, essa descarga da libido, ela sujeita a determinadas condições de um acordo, né? Então, assim, mesmo que ela regrida, né, que ela contorne o recalque, né, digamos assim, que a catexia regressiva, né, no sentido mesmo dessa busca por satisfação a níveis anteriores e melhores, mesmo que ela faça esse movimento de volta a determinadas fixações, ela e contornando o recalque, né, escapando ao recalque, ela depende de um acordo. Ela só vai conseguir, de fato, escapar desse recalque a partir de determinados acordos. Então, a formação de... Aí Freud fala, né, que a libido, ela está a nível de inconsciente e o ego está no nível da consciência. Libido inconsciente, ego consciência e realidade. Né? O ego, ele é a instância que está mais próxima da prova de realidade. Né? Então, Freud vai falar da formação dos sintomas na neurose histérica. Neurose de histeria. Onde a libido encontra as fixações necessárias para romper o recalque. 1. Nas atividades e experiências da sexualidade infantil. 2. Nas tendências parciais abandonadas, tendências de satisfação em objetos parciais que foram abandonados. 3. Nos objetos da infância que foram abandonados. Então, é a estes que a libido retorna. Né? Então, Freud, ele assevera, né? ele nos apresenta essa constituição, né, de aonde a libido encontra essas fixações que são necessárias para romper com o recalque. Já que esse mecanismo de emergência do sintoma e da libido pela forma do sintoma, como isso acontece? Né? Depende sim dessas fixações, mas essas fixações elas só são possíveis justamente por ter havido essas experiências da sexualidade infantil, por ter havido algumas tendências parciais que foram abandonadas e também esses objetos da infância que também foram abandonados, né? Foram recalcados, né? Então é a estes que a libido retorna. As experiências causais, aliás, as experiências casuais na infância são capazes de deixar atrás de si fixações da libido. E aí Freud fala, né, da hereditariedade, as disposições da constituição que são inatas. E são efeitos secundários de experiências vividas pelos ancestrais, são aquisições. Né? A gente também tem uma espécie de ontogenética, que seria chamado isso, mas assim, a hereditariedade são efeitos secundários de experiências vividas pelos ancestrais. Então, são essas aquisições que a gente tem a partir dos ancestrais. Disposições de constituição que são inatas, né? E aí, a importância das experiências infantis não deve ser totalmente negligenciada, né? Não deve ser totalmente negligenciada. Como as pessoas preferem, né, negligenciar. Em comparação com as experiências dos ancestrais da pessoa, né, da genética, e com a sua própria maturidade.
Pelo contrário, as experiências infantis exigem uma consideração especial. Elas determinam as mais importantes consequências, porque ocorrem numa época do desenvolvimento que é incompleto, uma época de desenvolvimento incompleto. E por isso, e por essa mesma razão, são capazes de ter efeitos traumáticos. Esse trecho eu acho que é muito importante, ele está sendo extremamente objetivo aqui, né? Que a importância das experiências infantis não deve ser totalmente negligenciada. Isso é interessante a gente poder discutir também agora, né, em 2021, né, segunda década, início da segunda década do século XXI, em que a gente percebe justamente essa dimensão de um apelo da cultura em relação à infantilização, né, ou de repente como Gita Green-Debert, né, uma antropóloga da Unicamp, estudiosa sobre o fenômeno da terceira idade e do envelhecimento humano dentro da antropologia, ela conceituou o tema da homogeneização das idades, como se houvesse, e há, né, na contemporaneidade, um processo de mistura, de mesclagem das idades. Existe uma idade única. E essa idade única é a juventude, né? É o ideal do jovem, do novo, em contraposição ao que é o, entre aspas, velho, né? E aí, agora, em relação justamente à questão da própria pandemia, é necessário que a gente possa pensar nesses termos, entender que processos estão envolvidos nisso. A gente vê a cultura reafirmando um estágio regressivo no adulto de plena satisfação que faz com que ele se torne um consumidor, né? E aí a gente entra justamente nas compulsões, na repetição, nessa forma imatura que a cultura impõe, né? Mas impõe a partir daqueles que quem tem ouvidos para isso, né? Quem tem talvez justamente essa busca sintomática por satisfação em etapas anteriores, né? Então, assim, a condição do mundo adulto hoje está totalmente fora do que seria um desenvolvimento mais favorável, né, em termos de integridade do sujeito, né, daquilo que a gente entende mesmo quando você está em análise, né, quando você está na psicanálise, que é, entre outras possibilidades de interpretação, de cuidado, de lidar, né, com a subjetividade humana, com as suas produções no mundo material e imaterial. Na psicanálise a gente pode ver isso como se fosse um raio-x mesmo, né? A gente vê ali esses processos. Então, para quem está atento à teoria de Freud, Lacan, à psicanálise e seu edifício teórico-metodológico, a gente sabe que alguns apelos culturais, né, também têm vínculo com essa dimensão regressiva para o mundo adulto, né? E aí, do mundo adulto para o mundo infantil. E aí Freud continua, que vou retomar esse trecho. A importância das experiências infantis não deve ser totalmente negligenciada, como as pessoas preferem. Contexto, 1917. Esse texto é de 1917. Em comparação com as experiências dos ancestrais da pessoa e com a sua própria maturidade. Pelo contrário, as experiências infantis exigem uma consideração especial. Elas determinam as mais importantes consequências porque ocorrem numa época do desenvolvimento incompleto e, por essa mesma razão, são capazes de ter efeitos traumáticos. E aí Freud continua, né? A etiologia da neurose no adulto. Então ele vai falar de dois componentes, né, da constituição da hereditariedade. Freud não nega uma dimensão de algo que possa ser herdado
E isso tem a ver com o tempo dele, com a ciência do tempo dele, e a disposição adquirida no início da infância, né, nas primeiras experiências infantis, e que podem ser traumáticas. E aí, no meio disso, a fixação da libido, né, que é o que está em jogo para retomada das vias de satisfação, né, a fixação da libido nessas etapas de uma forma traumática. Então, a etiologia da neurose no adulto. A libido dos neuróticos está ligada às suas experiências sexuais infantis. Freud aqui vai categórico. Experiências sexuais infantis. E a dimensão de grande importância e a causalidade de doenças. Mas não podemos cair no perigo de um equívoco que poderia levar a buscar de forma unilateral na situação neurótica. A importância das experiências infantis fazem deduzir que a libido retornou regressivamente a elas, após ser expulsa de suas posições anteriores. Então, a libido está situada no ego, né? Ali, não no ego, né? Mas na dimensão inconsciente, e ela busca a realidade. Mas se ela não consegue encontrar na realidade, naquele período atual do sujeito, ela vai sim retornar, né, pelas demandas regressivas e pela fixação a etapas anteriores do desenvolvimento, especialmente as situações traumáticas da sexualidade infantil, as experiências traumáticas. E aí Freud continua, né? Repetindo, a importância das experiências infantis fazem deduzir que a libido retornou regressivamente a elas, após ser expulsa das suas posições anteriores, né? Bom, a regressão da libido não é a única assertiva sobre a condição patogênica. Então, Freud ele já foi ali cauteloso também. Nem tudo está explicado por essa razão. Então, se a gente descobre ali qual foi o traço minêmico, o trauma infantil, e aí está tudo resolvido. Não. Né? A regressão dessa libido não é a única assertiva sobre a condição patogênica. Né? E aí ele prossegue. Nas crianças, o início da doença advém imediatamente após as experiências traumáticas. Então, a criança ela também apresenta essa condição patogênica. Né? Então, existem neuroses infantis. Freud, e aí também é o embrião, de certa forma, para o nascimento da psicanálise com crianças. E aí ele fala dessas neuroses infantis a nível da histeria de angústia. Né? Há casos em que esses sinais de neurose na infância continuam ininterruptamente numa doença que dura toda a vida. Então, assim, aqui Freud entra num nível de complexidade que é muito interessante e que a gente precisa se deter a ele. Tanto no nível de considerar a neurose infantil a nível da histeria, justamente por a histeria é a condição é uma estrutura. A gente sabe que a histeria é uma forma de neurose, que se diferencia da psicose e da perversão. Mas a gente sabe que a histeria, ela, como a própria etiologia da palavra, e benza, né, assim, etiologia é fundamental, né, não é etologia ou etiologia das neuroses, mas a etimologia das palavras. A etimologia da palavra histeria vem de útero, né? Então, tem relação com uma constituição fisiológica, não necessariamente fisiológica, mas do reconhecimento do corpo numa dimensão biológica, dentro de uma etapa de desenvolvimento, né, que ele está colocando aqui enquanto neurose infantil, e histeria de angústia. Então, aquele quadro clínico histérico de adoecimento que tem relação com uma percepção
né, estruturada pelo inconsciente, né, porque não é algo assim necessariamente material, mas imaterial, da dimensão da falta. Em síntese é isso. A criança ela não se percebe ainda como aquele falo, né, aquela potência fálica que ela vê no grande outro. O seu primeiro grande outro é a mãe. E aí, ao longo do seu desenvolvimento, né, desenvolvimento não de uma forma muito escadinha, assim, né, muito cronológica, mas de uma forma mais complexificada, mais dinâmica. A criança ela vai encontrar essa potência fálica nesse primeiro grande outro, mas ela ainda não se reconhece necessariamente como aquele que possui, né, um falo simbólico. Então ela está numa condição de histeria mesmo, né? É uma neurose, mas é uma neurose histérica e de angústia, que é justamente essa questão desse não reconhecimento, né? A criança ela não tem um reconhecimento, ela ainda vai precisar, né? Ela passa pelo estágio do espelho, que é uma primeira etapa de reconhecimento. Ela vai precisar do olhar do grande outro, do olhar do outro, do pequeno outro também. Mas isso aí entra dentro da conceituação teórica de Lacan. Mas Freud aqui ele já fala. Se as neuroses infantis existem, são histeria de angústia. Né? Não é necessariamente ainda uma neurose obsessiva. E é importante isso que Freud fala em relação a como que há casos em que esses sinais de neurose na infância continuam ininterruptamente numa doença que dura a vida toda. Então, determinadas modalidades de satisfação, né, a gente dá risada, assim, algumas pessoas dão risada, mas é uma neurose, né, uma forma patogênica até. Pessoas que chupam o dedo, né, para dormir, com 30 anos, né. Então, assim, tem características, né, coisas que são carregadas ao longo da vida. E aí Freud continua, né? Devemos pensar que seria inconcebível a libido regredir de forma tão regular ao período da infância, a menos que haja ali algo que exerça sobre ela uma atração. E aí Freud continua. Fixação. A fixação é a retenção de determinada quantidade de libido, perdão, uma quantidade de energia libidinal. E a inibição do desenvolvimento, quando existe algum tipo de inibição nesse processo de desenvolvimento, e uma espécie de regressão, é porque há determinados pontos de fixação da libido na infância, né? Então, se regride até um determinado ponto, até certo ponto, causando essa inibição no desenvolvimento infantil. Então, existem casos em que todo o peso da causação recai nas experiências sexuais da infância. Isso aqui, Freud está em 1917, dentro dos seus Zeitgeist, do seu clima intelectual da época, das teorias vigentes, daquilo que ele construiu, né, já das suas investigações psicoanalíticas, mas que é o que ele diz, é o que ele está afirmando. Existem casos em que todo o peso da causação recai nas experiências sexuais da infância. Casos em que essas impressões exercem um efeito definidamente traumático e não exigem nenhum outro apoio nessa ação patogênica, além do que lhes pode proporcionar uma constituição sexual médica e as circunstâncias de seu desenvolvimento incompleto. Existem outros nos quais todo o acento recai nos conflitos posteriores. Na análise, a ênfase dada às impressões da infância aparece como obra da regressão. E aí ele fala de dois extremos, né? Da inibição do desenvolvimento, mais a regressão,
Então, todos os graus de combinação entre esses dois fatores que são possíveis. Então, assim, esse trecho é um pouquinho complicado. Vamos lá. Freud, na época dele, foi possível para ele afirmar que todo o peso de causação recai nas experiências sexuais infantis. Casos em que essas impressões exercem um efeito definidamente traumático e não exigem outro apoio nessa ação patogênica, além dos que lhe pôde proporcionar uma constituição sexual médica ou patológica, né? E a circunstância de seu desenvolvimento incompleto. Então, essa parte é importante porque Freud nos apresenta essa constituição de uma espécie de impressão, né, de avanço em relação a uma experiência vinculada à dimensão sexual da criança e que há ali uma experiência traumática, um traço minêmico que recalca, né, que marca, que traceja algo no inconsciente e que tudo que está no inconsciente é indelével, né? Porém, e aí que vem, né, como que a gente está numa sociedade sintomática, né, para não falar adoecida. A dimensão do horror presente no abuso sexual infantil. Então, assim, aqui Freud, ele de alguma maneira, ele iguala essas dimensões. Mas a gente sabe que um adoecimento decorrente de um trauma sexual infantil real, né, não apenas uma impressão no âmbito mesmo daquela curiosidade, né, da criança em relação às coisas, à descoberta, ao nível mesmo até, né, que Freud chama até mesmo, acho que em termos intelectuais, né, de conhecimento. A criança tem curiosidade, a pulsão, né, infantil, a movimentação da libido infantil também em direção à realidade. Então, ela quer conhecer sobre de onde vêm os bebês, qual a diferença anatômica, e isso constitui justamente essa solidificação do complexo de Édipo e do complexo de castração para as meninas. Então, quando há algo que vai além de uma mera impressão, a gente tem dificuldades traumáticas ainda mais graves. Apesar de que existe também um trabalho de elaboração do trauma. E aí vai de sujeito para sujeito, né? Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Porém, é importante que a gente possa sempre ter aquele sinalzinho de alerta em relação a uma determinada concepção de, entre aspas, naturalizar o trauma, né? E aí a gente tem que se opor a isso de uma forma radical, enquanto ética, né? Ética de formação do sujeito, dos sujeitos, das pessoas, da pessoa humana e da dignidade humana, né? Mas assim, caminhando, né? Existem outros nos quais todo o acento recai nos conflitos posteriores. Então, Freud ele fala, assim, de uma impressão num determinado momento do desenvolvimento, e que ele vai falar que pode haver, sim, uma inibição do desenvolvimento, justamente nessas etapas anteriores, e algo que é dado também nos conflitos posteriores, né? Então, os traumas, eles não estão só situados na dimensão da infância, naquele período de desenvolvimento do sujeito infantil. Pode ocorrer posteriormente também. E aí existem esses extremos que ele coloca. A regressão, como essa via de busca por situações anteriores, por estágios anteriores de satisfação e fixação da libido, e a inibição do desenvolvimento. Então, tem a regressão e o estágio da inibição do desenvolvimento. E aí, no meio disso, existem todos os graus de combinação entre esses dois fatores para formar um sintoma. Tanto da regressão, da fixação da libido em etapas anteriores, quanto da própria inibição do desenvolvimento. Esses são elementos que se interrelacionam. Aí ele fala sobre a educação infantil. Profilaxia das doenças nervosas, né? As crianças elas passam por esses processos, né? De uma certa profilaxia das doenças nervosas, a função da educação, né? Como esse
esse lugar de estabilidade no processo de, né, de formulação do sujeito infantil, né? A educação é um pilar, né, que vem da cultura, ela vem do externo, né? É uma espécie de terceiro, talvez. Mas assim, profilaxia das doenças nervosas. As crianças são poupadas de experiências sexuais infantis, ou seja, elas são inseridas numa socialização, num conjunto em que há o processo de castração, de interdição em relação ao outro, uma proteção estrita da criança que carece de validade por ser impotente contra o fator constitucional. E aí Freud fala, né, dessa questão mesmo assim de uma certa proteção estrita da criança, mas que ele coloca como impotente contra o fator constitucional. Então, assim, a educação, a instância, a escola, esse lugar fora da casa que é para socialização, para desenvolvimento de habilidades, de aprendizagem, não é algo que vai suprimir totalmente esse fator constitucional, né, do desenvolvimento que Freud vai teorizar, né, nos 3 ensaios, né, da teoria da sexualidade, das fases psicossexuais, que são etapas de desenvolvimento necessárias. E aí, Freud fala, a educação infantil ela encoraja um excesso de repressão sexual com resultados prejudiciais. 2. Enviar a criança ao encontro da vida sem qualquer defesa contra a avalanche das exigências sexuais que são de se esperar na puberdade. Então, assim, Freud escreveu em 1917. A gente está em 2021, há 104 anos atrás. As instituições escolares, a escola, possuía uma outra forma de conceber, né? Foi a partir de Freud que a educação se reformulou, a pedagogia se reformulou, os saberes sobre o sujeito infantil e toda a sexualidade que existe, né, e que não é o sexo genital meramente, mas é a dimensão da constituição de um sujeito, e um sujeito que é, sim, atravessado pela pulsão, né? E aí ele fala que na época, né, isso aqui ele está situando na época, então assim, existia um excesso de repressão, e aí a gente tem que entender justamente a sexualidade no sentido mais lato sensu, né, não é sexo em si, mas sexualidade, né, energia libidinal. E aí, afeto, né? Pulsão é afeto mais ideia, representante ideacional mais afeto. A pulsão, que Freud teoriza como, depois de passar por todas as teorizações, etapas, né? Pulsão de morte, pulsão de vida, e aí ele chega ao uno, que é a pulsão sexual. E essa pulsão ela é dotada de afeto mais representante ideativo. Então, talvez o sexo, talvez que é visto, né, de uma forma as vias de fato, assim, né, da forma mais ilustrativa possível, ela tem um representante ideacional, que é o corpo biológico, em geral o corpo feminino, né, porque é esse objeto investido de capital, né, pela indústria, mas enfim. E aí Freud faz esse ressalto aqui nessa época. Existe um excesso de repressão na escola, que gera resultados prejudiciais em termos de neuroses infantis. Esse enviar a criança ao encontro da vida sem qualquer defesa contra a avalanche de exigências sexuais que são de se esperar na puberdade. A escola não prepara a criança para a fase genital, né? A escola, pelo menos dessa época, ela situava na sua função social da fase de latência, né?
E aí, Freud continua: retornemos aos sintomas. Estes criam, portanto, um substituto das satisfações frustradas, realizando uma regressão da libido a épocas de desenvolvimento anteriores. Regressão a que necessariamente se vincula um retorno a estágios anteriores de escolha objetal ou de organização. Os neuróticos, eles são ancorados no passado, no qual sua libido não se privava de satisfação, na qual eles eram felizes. Então, o sintoma, ele repete essa forma infantil de satisfação, deformada pela censura, que surge do conflito, via de regra transformada em uma sensação de sofrimento e mesclada com elementos provenientes da causa precipitante da doença. O tipo de satisfação que o sintoma consegue tem, em si, muitos aspectos estranhos ao sintoma. O sintoma, em função do conflito psíquico ao qual está sob pressão, pelo qual se forma o sintoma, não se constitui em algo irreconhecível para o indivíduo, para o sujeito. Ele sente a satisfação com o sofrimento e se queixa. Antes havia uma satisfação e aí depois, com o sintoma, existe uma resistência, uma repugnância. Então, os sintomas não se parecem em nada com que se tem o hábito de aferir satisfação. Em geral, eles desprezam os objetos e, com isso, abandonam sua relação com a realidade externa. Podemos verificar que esta é uma consequência de se haver rejeitado a princípio a realidade e se haver retornado ao princípio do prazer, princípio de prazer. Então, o sintoma retorna ao princípio de prazer. Essa é a regra do sintoma também, é funcionar a partir do princípio de prazer. E aí, é um retorno a um tipo de autoerotismo difuso,